Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, 5. E hoje não vai ser um estudo bíblico, mas eu vou usar muitas referências. Josué 3, 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua palavra e te pedimos, Senhor, nos abençoe nessa noite. Que seja assim, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, ultimamente eu tenho falado sobre conquistar, sobre conquista. Na nossa convenção, ou melhor, no nosso encontro regional, no segundo sábado, eu preguei a respeito de conquistar. Falei sobre Caleb, sobre Josué, da conquista. E eu quero continuar dizendo que há algo que nós precisamos conquistar, algo que não é material, algo que não é físico, algo que não que vai fazer bem, melhor dizendo, né, ao nosso ego, mas algo que é imprescindível para a vida do povo de Deus conquistar. A santidade é algo que nós precisamos conquistar. As pessoas falam tanto em conquistar dinheiro, né? Pregações de autoajuda, e alguns escutam Laí Ribeiro, não dá contra ele, e outros mais. Mas eu quero dizer para você que nós precisamos almejar, sim, não ter sucesso simplesmente material. É claro que nós devemos pensar positivamente para alcançar bênçãos materiais também. Mas o principal, irmãos, como está lá em 3 João, versículo 2, na versão corrigida da Bíblia, o apóstolo João, escrevendo a H, ele diz assim: amado, acima de tudo faço votos da sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E só há um meio de nossa alma ser próspera: através da nossa consagração a Deus, através do nosso alimentar diário, fortalecendo o nosso espírito com a palavra de Deus, e através da santificação, como diz Hebreus 12:14, que sem santificação ninguém verá o Senhor, como diz a Escritura. Amém? Na versão internacional da Bíblia, a Bíblia diz assim: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Olha só, irmãos, nós precisamos rever algumas coisas, nós precisamos analisar a nossa vida, nós precisamos entender realmente o que é se santificar ao Senhor. A igreja moderna não está mais voltando-se para o Senhor para se santificar. A Bíblia diz assim, em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e versículo 15: esforcem-se para viver em paz com todos os homens, para serem santos, para serem santos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu poderia ler também, há tantos versículos sobre santidade, que fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16, que diz assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olha,
Ninguém quer falar sobre santidade hoje. Santidade é o texto áureo da nossa igreja. É o tema áureo da nossa igreja. Nosso versículo áureo é Hebreus 12:14. E poucas pessoas sabem disso. Muita gente também pensa que muitas pessoas não buscam se santificar porque acham praticamente impossíveis serem santas. Elas acham que não conseguiriam chegar a esse nível, porque nós temos um entendimento errado que nos foi colocado em nossa mente desde quando nós éramos de outra religião, dizendo que santos são algumas pessoas que foram separadas por uma instituição religiosa e dali para frente se tornou santo porque fez milagres depois que morreu. Não, você não será santo depois que morrer. Você tem que ser santo hoje, agora, porque a palavra de Deus diz que você é santo. Amém? Amém. Eu gosto muito do nosso tema no retiro de vida vitoriosa, porque ele diz o seguinte, que nós não somos pecadores buscando ser santos, não é isso? Amém? Amém? Mas somos santos lutando contra o pecado. Isso é diferente, irmãos. Vira o teu irmão e diga: você é santo. Você é santo. Você é santo. Sabe por que você é santo? Porque a Bíblia diz que você é santo. A Bíblia diz que você é santo, então você é santo. Preste atenção. Vou dar algumas referências para vocês. Romanos 1,17 diz assim: e todos os que em Roma são chamados, são amados de Deus, melhor dizendo, e chamados para serem santos. Vocês, graça e paz da parte de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,7 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para serem santos. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamada para ser santa. Amém? Efésios 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Mais uma vez ele fala de santo. Eu quero dizer para você que a palavra santo significa separado. Separado. Acho que, se eu não me engano, a palavra hebraica é kadosh, que usam para esse termo. Como a Bíblia nos chama de filhos de Deus, os filhos de Deus são santos, como diz a Escritura. Amém? Amém? Agora, se apesar de eu ser imperfeito, eu sou santo, você é santo, nós precisamos buscar a santificação, buscar a santidade, buscar ser santo. E como é que se procede isso? Em primeiro lugar, irmãos, eu tenho que mudar o meu entendimento. Eu tenho que mudar a minha cabeça. Eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu tenho que começar a entender o que a Escritura diz. Porque você é aquilo que a Escritura diz que você é. Amém? Então, em primeiro lugar, eu tenho que identificar isso. A Escritura diz que eu sou santo, então eu sou santo. Amém? Alguns não conseguem entender isso. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém, meus irmãos? Amém? Então, eu preciso descobrir o que está errado. Por que que eu não sou santo? Por que que não existe vitórias
em nossa vida. O versículo que nós lemos diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Não é fazer a corrente que você vai receber maravilhas. Não é fazer a campanha disso ou daquilo que você vai receber maravilhas. Mas santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas, milagres no meio de vós. Você recebe bênçãos da parte do Senhor só pelo fato de viver em santidade, irmãos. Deus defende você, Deus protege você, Deus lhe dá autoridade sobre o maligno, Deus te dá poder para realizar sinais e maravilhas. Por causa de quê? Porque você busca a santidade. Amém? Eu preciso identificar algumas coisas que estão erradas, algumas coisas que me impedem de viver a santidade que Deus quer que eu viva, que você viva. Primeiro, frieza espiritual. Será que eu tenho vivido a minha vida cristã? As coisas, eu venho para a igreja e parece que a minha oração não passa do forro da igreja. Sabe? Nós precisamos voltar à prática da oração e sermos tipo Jacó, que se agarrou no Senhor, no anjo do Senhor, e disse assim: eu só saio daqui quando tu me abençoar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se você tem buscado e não tem achado, se a oração tem batido no teto e caído, se você sente que não tem ido até o trono de Deus, você precisa romper essa barreira, porque há frieza na minha ou na sua vida. Amém? Por quê? Porque eu não oro. Eu oro só na igreja. Seja um crítico de você mesmo. Olha para dentro de você. Durante a semana, quantas vezes você tem orado ao Senhor? Durante a semana, qual o horário que você busca a Deus em oração? Será que é só na escola dominical de manhã e no domingo à noite na celebração? Pare para pensar nisso. Eu preciso me dedicar a uma vida de oração. Entenda. Eu preciso buscar isso em Deus. Talvez eu esteja vivendo de uma maneira errada, como eu tenho explicado na escola dominical, domingo de manhã, eu tenho tido um comportamento rebelde, que não agrada a Deus, de negligência. Talvez o motivo que eu não tenha vivido em santidade é porque eu não sou uma pessoa honesta, nem com os outros, nem comigo mesmo, nem com Deus. E eu preciso buscar ser uma pessoa honesta. Hoje, as coisas já são um pouco diferentes. Eu lembro do meu ex-pastor, ele não entrava no quarto, eu acho até um certo exagero, mas ele falava assim, tanto era o sentimento de temor que as pessoas tinham a respeito de Deus. Talvez um pouco que exagerado, mas eu entendo por que ele fazia isso. Ele disse que quando os filhos dele eram crianças, bebês, ele não permitia entrar no quarto sem roupa. Nem a esposa dele. Nem sem camisa. Ele botava uma camisa para entrar na presença dos filhos. Hoje essas coisas mudaram. Há uma tal liberdade que não deveria acontecer. E que não faz bem. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas das vezes a santidade não vem porque nós usamos as nossas conversações, as nossas palavras,
de maneira que não agrada a Deus. Você pensa que não? Mas Deus não pode usar alguém que xinga palavrão, que dá mau testemunho, xingando palavrão para lá e para cá. Você é crente. Você precisa santificar a sua boca. A sua boca tem que ser santificada. Da sua boca tem que sair bênção, não maldição. Amém? Amém? Será que você tem sentido que o alerta de Deus está tocando você nessa noite? Está tocando a mim nessa noite? E nos mostrando que, se não estamos vivendo uma vida de santidade, é porque algumas coisas têm nos impedido. Romanos 6, eu disse outro dia para os nossos irmãos, na classe que eu tenho às 10 horas da manhã, depois da escola dominical, eu pedi para ler Romanos capítulo 6 todo. Mas o versículo 22 e 23 do livro de Romanos diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus. Nós somos livres do pecado, mas escravos de Deus. E o fruto que colhem levam à santidade. E o fruto que colhem levam à santidade. E o seu fim é a vida eterna. Eu me santifico porque eu tenho uma vida eterna. Eu tenho um rumo para o céu. Amém? Amém? Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Quantos querem conquistar santidade na sua vida? Levante suas mãos. Eu quero, eu preciso. Você precisa também. Esse versículo é um dos versículos que eu conheci desde cedo. Tinha uma irmã que talvez só o pastor Marcos da antiga conheça aqui, chamada Zeni Valentim. Ela cantava uma canção que diz assim: eu queria ter palavras para te agradecer. Ó Jesus, tu sempre foste fiel a mim. Tem me livrado do perigo, sustentado a minha fé. Aí eu sei que numa parte da música ela fala assim: faz da minha vida um vaso puro para te servir e te honrar até o fim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A versão atualizada, a versão corrigida assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E abstenham-se da imoralidade sexual. A outra versão diz assim: e vos abstenhais da prostituição. E cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. O mundo vive de qualquer maneira, porque não conhece a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. Amém? Amém? Então, eu poderia gastar tempo aqui com você para falar simplesmente desse versículo, mas eu preciso avançar. Paulo diz aos Gálatas assim: as obras da carne, manifestação, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Libertinagem. O que é libertinagem? É lascívia, é pecado. É isso que a Escritura fala que é. Mas hoje nós estamos tentando encobrir e dizer que pecado não é mais pecado.
Como Vitorino Silva canta dizendo assim: parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. Impune o culpado, Deus não vai deixar. O culpado, o pecado, melhor dizendo, mata o corpo e fere a alma. Suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. No céu é lugar de santo, lá só entra os fiéis. Pecados encobertos, Deus vai requerer. Por isso, muitos hoje estão a sofrer. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. Isso aonde? Na igreja. Irmãos, se você olhar dentro da Bíblia, existe uma igreja na Bíblia, uma igreja chamada Coríntios, a igreja corintiana. É a igreja mais preocupante, longe de santidade que nós podemos ver na Bíblia. Mas nós vamos chegar nela daqui a pouco. O que eu posso fazer para mudar isso, bispo? Primeiro, eu tenho que buscar pureza do meu coração. Eu preciso fazer isso. Jesus está falando que nós precisamos buscar. Mateus capítulo 5, versículo 19 diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Gente, nós não entendemos muitas vezes por que agimos assim. Mas há um porquê. Alguém disse, para falar do nosso físico, do nosso corpo, algo mais ou menos assim: você é aquilo que você come. Olha como é que eu estou aqui, 140 quilos. Eu sou aquilo que eu como. Eu fiz um radical aí outro dia, comecei a comer verdura e etc. Eu cortei um monte de coisa. O que aconteceu comigo? Eu afinei bastante. Depois eu voltei a comer tudo de novo e engordei. Você é aquilo que você come, amém? Em que você tem alimentado o seu espírito? A santidade não chega porque nós temos nos alimentado de coisas que não são legais. Mas escute bem, Jesus disse que essas coisas saem do coração do homem e não entram pela nossa boca. Em Jeremias 17:9, a escritura diz assim: o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? O que nós temos, na verdade, que guardar, Davi disse, no Salmo 19, versículo 14, assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, minha rocha, meu resgatador. E Davi diz mais, Davi diz assim: se você quer guardar alguma coisa, guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Jesus, quando esteve aqui, ele condenava os escribas, os fariseus, a hipocrisia desses homens.
que eles eram muito bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Eles mantinham uma santidade exterior e não interior, porque por dentro eles eram impuros, completamente impuros. Jesus chegou a dizer que eles limpavam o exterior do copo, mas por dentro eles estavam sujos. Em Mateus capítulo 23, se eu não me engano, a Escritura fala dos sepulcros caiados, que por fora estão pintados, bonitinho, lindo, mas por dentro estão cheios de restos mortuários. Nós precisamos cuidar do nosso interior. O que você tem ingerido interiormente? Por isso que você precisa orar. Por isso que você precisa buscar a Deus. Quanto mais você busca de Deus, mais de Deus você vai ter e menos do mundo você vai ter. Amém? Amém. Em 1 Tessalonicenses 5:22, a Escritura diz: afaste de toda forma de mal. Se afastar de toda forma de mal. Eu preguei muitos anos, quando eu comecei aqui na igreja a respeito disso. Eu tive uma pregação a respeito de José. A esposa de Potifar achou José lindo, maravilhoso, belo, e o ficou tentando. Até que um dia, Potifar saiu de casa e ela tentou agarrá-lo. E ele fez uma coisa. Ele saiu correndo e deixou a sua capa. Caiu, ficou presa com ela. E ela acusou-o por causa disso. Tony Evans fala a respeito disso no seu livro. Um livro que eu li há muitos anos atrás. E eu sempre dizia isso aqui na igreja. A Bíblia diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Mas, irmãos, com relação à tentação, você tem que tomar cuidado. Se você não resiste à tentação, você que tem que fugir dela. Corre. Vira as costas. Se abstenha de qualquer forma de mal, amém? Cuidado com aquele telefonema que você recebe e daqui a pouco alguém começa com uma conversa mole com você, flertando com você. Cuidado. Você sabe a área que você está entrando. Cuidado com a região de perigo. Cuidado. Não paquera, não namore, não case com a tentação. Não faça isso. Fuja como José. Corra. Se você não pode vencer a tentação, corra. Saia. Quando José percebeu que alguma coisa estava errada, ele deu no pé. E você lembra o que ele disse? Ele diz assim, eu não tenho tempo para falar aqui, mas ele disse assim: eu jamais pecaria. Jamais eu erraria com o meu Senhor, falando a respeito de Potifar, e jamais pecaria contra o meu Deus. Um dos versículos que nós lemos hoje aqui foi 1 Pedro 1,16, diz, e está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Olhe para o teu irmão e diga assim: existe esperança para você. Existe esperança para mim também. Diga, existe esperança para mim também. Por quê? A minha e a sua santidade vem de Deus. Diga para ele. Porque a minha e a sua santidade vem de Deus. Amém? Amém. O versículo áureo da igreja é: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Eu preciso buscar a santidade. Você precisa buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santidade. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Você não é Deus.
Nós nunca seremos igual a Deus. Mas eu preciso ser como Deus é. E é isso que a Escritura está dizendo. Sede santos, porque eu sou santo. Em outras palavras, Deus quer que nós sejamos santos, como Ele é santo. É claro que nós não vamos chegar ao nível de Deus, porque nós não somos deusinhos, como alguns tentam dizer que somos. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus, amém? Podemos ser santos, porque a Escritura diz que podemos, ou melhor, nós somos santos. Nós podemos viver uma vida santificada, porque a Escritura diz que nós podemos viver. Amém? Amém? Escute. Eu e você vivemos esse mundo para agradar a Deus, não para agradar o mundo. E muitas das vezes o nosso padrão de santidade cai porque nós queremos agradar o mundo e não a Deus. Olha o recado de Paulo para a igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo em toda parte são santos, como diz a Bíblia. Mas como essa igreja era problemática? Como essa igreja tinha problemas? Irmãos, se você ler a carta de Coríntios, você vai ficar de cabelo em pé. As duas cartas. E você vai, como é que Deus teve tanta paciência com esse povo? E Deus estava chamando o povo o tempo todo, olha, se santifica, busca a santificação. Olha, você que já são lavados, regenerados, transformados, vocês precisam viver dessa maneira. Porque se vocês viverem de outra, vocês não vão entrar no reino de Deus. Nós precisamos lutar e buscar a santidade, amém? Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei. Por quê? Porque ele queria ser santo. Ele decidiu não se contaminar. Qual é o segredo? Como nós vamos encontrar isso? Como nós vamos viver em santidade? Existe algum segredo para isso? Salmo 119, versículo 9 diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Em outra versão diz assim: como purificará o jovem o seu coração? Observando a palavra de Deus. Não tem outra forma. Jesus disse em João 17 assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Escute. Quanto tempo você passa na palavra de Deus? Comendo dela. Aquela palavra que Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você não ler a Bíblia, não vai haver santidade. Se você não buscar fortalecimento no espiritual através da Escritura, você não vai ter santidade. Sabe por quê? Principalmente agora, nos dias de hoje, crentes da igreja que se dizem servos e servas de Jesus Cristo ficam pregados na televisão assistindo a porcaria do Big Brother, fica recebendo mensagens de WhatsApp com coisas que não condizem, mandam para as pessoas também. Isso não vai edificar você. Fica na internet tentando olhar lá. Deixa eu ver isso aqui. Parece até criança, né? Isso não traz santidade, irmãos. Isso não traz santidade, amém? Amém?
Você passa 2 horas assistindo aquela porcaria do Big Brother, mas não passa 15 minutos lendo a Escritura. Como é que vai mudar a vida? Não vai mudar. Não adianta, não vai mudar. Tem gente que acha graça. Tem gente que ri. Desculpa eu falar assim. Não vou falar. Deixa. Não dá para falar. É tão brabo que não dá para falar. 2 de Timóteo 2, versículo 22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude. Siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. É isso que Deus quer. Que nós possamos invocar o Senhor de coração puro. Eu quero ler algumas passagens das Escrituras para você. Passagens que eu acho fundamental para nós. E se você puder, guarde essas Escrituras e leia depois para você mesmo. Colossenses 3, de 1 a 8 diz assim: portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, vem a ira de Deus, vem a ira de Deus, vem a ira de Deus sobre os filhos, sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam a viver nelas. Mas agora, depois que vocês saíram do mundo, largaram o mundo, que vieram para Cristo, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Agora, o que eu faço com isso? Você crê que a Escritura é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então se submeta ao que a Escritura diz. Gente, é muito difícil para algumas pessoas. E para mim, em algumas áreas também é difícil. Não sou hipócrita de dizer que eu sou o suprassumo da santidade. Mas nós precisamos buscar a santidade. Sabe? Eu não estou falando isso aqui essa noite para condenar você, porque eu estaria condenando a mim mesmo. Mas eu quero dizer para você que é possível viver em santidade, porque a Escritura diz que é possível nós vivermos em santidade. Amém? Amém? Toma cuidado. Sabe? Romanos 8,14, se eu não me engano, diz assim: pois todos que são dirigidos por Deus são filhos de Deus. Nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. E lá dentro, o Espírito Santo, Provérbio 20, 27, diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Então, o Espírito de Deus que habita em nosso espírito nos alerta quando alguma coisa está errada, irmãos. Alerta onde? No nosso homem interior, no nosso espírito. Não é na nossa carne, não é na nossa mente, é no nosso espírito. Você sente que aquilo que você está fazendo não está certo. Você sabe que não está certo. Então, ouça essa voz interior que fala com você e procure mudar.
Tiago 1, 14 e 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera morte. Isso não é pecado você ser tentado? Escute, não é pecado você ser tentado ou eu ser tentado. Mas Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Tentado todos nós vamos ser. Agora, se você viver uma vida de fortalecimento espiritual, você vai vencer a tentação. É isso que eu quero dizer. Você vai vencer tudo isso na sua vida, amém? 2 Coríntios 10, 5 diz assim: destruímos os argumentos de toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O meu pensamento tem que estar ligado às coisas que são do alto e não às coisas que são da terra. Amém? Amém. Provérbios, capítulo 4, 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com o que você lê. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você canta. Cuidado. Parece que não, mas cuidado. Daqui a pouco você está cantando canções. Eu não uso só música de crente, né? Posso usar uma musicazinha aí? Porque não? Eu tenho que separar o que é sagrado do profano. E aí você começa, sem perceber, contaminar o seu coração. Contaminar o seu coração. Daqui a pouco, irmãos, quando você pensar que não, desculpa, já era. Já era. Então o que eu quero dizer para você é que você precisa não permitir que lixo entre na sua mente. Sabe? Repetindo, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com o que você está alimentando a sua mente. Paulo disse assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E lutai, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Procure ajuda do Espírito Santo. Você pode ser fortalecido por Ele, e Ele vai ser o guia. Você sabia que Jesus está voltando? 1 João 3, versículo 2 e 3 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purificai a si mesmo, assim como Ele é puro. Você aguarda a vinda de Jesus? Então você tem que aguardar a vinda de Jesus em santidade, com pureza. Amém? Amém? Josué 3:5, para terminar, diz: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará
maravilhas entre vós. Santidade de vida não é uma opção para mim e para você. É um mandamento do Senhor. Amém? É uma ordem do Senhor. Uma ordem que é seguida de uma promessa. Uma promessa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há uma promessa para os que santificam. Quem santifica, Deus faz milagre na sua vida. Amém? Amém? Será que nós estamos preparados, irmãos, para fazermos um giro na nossa vida? Nós dizemos assim: sim, Senhor. Nós cantamos sim, Senhor. Mas será que quando o Senhor tem nos pedido santificação, nós temos falado sim, Senhor, para Ele? Será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos dito assim: não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Aí Deus fala com você assim, você sente lá no seu espírito: para de assistir essa porcaria que você está assistindo aí. Aí você diz: não, Senhor. Talvez Deus diga para alguém assim: para de usar essa roupa. Essa roupa aí está despertando desejo em outras pessoas que estão olhando para você com cobiça. Aí você diz assim: não, Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? É sério isso, irmãos. Aí vem o acusador, o diabo. Agora ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Chega no ouvido, ó. Aí você: legal. Aí você acaba dizendo sim para ele e não para o Senhor. Santidade é algo que podemos alcançar na nossa vida, irmãos. Paulo disse uma coisa muito interessante lá em Gálatas 2:20. Primeiro ele fala no capítulo 6, no capítulo 7 de Romanos, a respeito do pecado que habitava nele, como ele vivia. E ele fala da lei. Ele era escravo da lei. Se não houvesse lei, ele não teria conhecido o pecado, e etc e tal. E ele diz assim: o homem que eu quero ser, eu não sou. Mas o homem que eu não quero ser, eu acabo sendo. Eu não sou por causa do pecado que habita em mim. Em outras palavras, ele diz diretamente: eu sou um homem miserável. Mas em Gálatas 2:20, e é esse o ponto que nós temos que chegar, ele diz assim, preste atenção: já estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e que se
entregou por mim. Versículo 21. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Pela graça, mas eu preciso ter a consciência de um novo viver em mim. Por que você pode viver em santidade? Porque Cristo habita em você. Amém? Você pode porque Cristo habita em você. Vamos ficar de pé.